depois o vencedor se aproximaria mais ali do Atlético Mineiro que está na ponta. Mas será que em nenhum momento ele pensou na vantagem esportiva? Nossa, vou jogar com um adversário como o Flamengo, que é candidato ao título, como eu sou, como o Atlético é, como outros podem ser, e vou pegar um Flamengo jogando com o quê? Com dois ou três titulares e com a garotada. Cheguei a dizer que o presidente tinha sido um pouco egoísta nesse sentido. E aí depois a gente cai nessa briga de liminares e fica sabendo apenas 20 minutos. Eu estava achando que era 20 minutos, né, que tinha sido às 15 horas e 40, não, fui checar direitinho, 15 horas e 41 minutos que saiu. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, mas por que tão em cima da hora assim? Vocês sabem o que aconteceu? O primeiro juiz do Tribunal Superior do Trabalho, que é a palavra final, que acabou derrubando a liminar conseguida pelos sindicatos do Rio de Janeiro, dizendo com toda a lógica, me parece que o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, não poderia interferir nas coisas em São Paulo, me mandaram e li o parecer dele, quando ele dizia que se está dentro do regulamento, se tem um número mínimo para se jogar, se o regulamento é esse, se cumpre o regulamento. Mas o primeiro juiz, ele se declarou, como é que fala isso judicialmente? Ele se declarou suspeito. Não sei por quê, mas ele se declarou suspeito e tiveram que então procurar um outro juiz, aí ficou tudo em cima da hora. E olha, não é o público, não são os jogadores ali, não é só o público, acho que são 80 países que compraram esse Campeonato Brasileiro e ficaram esperando para saber se tinha jogo ou que não tinha, e fica essa briga de liminares. Então, quem é o responsável por isso? Será que isso teria começado na Libertadores? Porque eu vou dizer uma coisa a você, o protocolo do Campeonato Brasileiro me parece muito mais correto que o protocolo da Libertadores, porque eu também soube, e o Eric vai voltar depois aqui na sequência, depois nós conversávamos com o Marinho, para explicar direitinho porque o Flamengo jogou numa quinta-feira contra o Del Valle, e aí começaram a aparecer os infectados, e tinha jogo na terça-feira da semana seguinte, por lá ficou, isso é um absurdo da Conmebol, e fez os exames no sábado. Então aqueles que deram negativo no sábado, jogaram na terça-feira. Dá 80 horas de diferença entre o exame e o jogo. É esse o protocolo? E se a CBF determinou e 19 clubes votaram a favor, o Flamengo se absteve de votar, estava na reunião, e se absteve de votar, de que o mínimo de 13 jogadores pode ter o jogo, vocês sabem qual é o mínimo que a Conmebol definiu? Ela se utilizou de uma regra do futebol, de quando você tem um jogo, os jogadores começam a ser expulsos, e que aí, quando você tem 5 expulsos, você tem menos de 7 jogadores em campo, aí o jogo tem que parar. Então a Conmebol decidiu que com 7 jogadores aptos, o time tem a obrigação de entrar em campo. O que é isso? Estão todos loucos ou sou eu que estou ficando maluco? 7 jogadores para entrar em campo? Então o Inter vai ter que fazer 2 jogos fora agora para decidir a classificação dele. Vai ficar por lá também? Não parece a todos que a Conmebol dá a impressão de que a Libertadores não aconteceu nada no mundo. Apenas a Libertadores, ela foi adiado o retorno dela. Quer dizer, a Champions League juntou todos os times numa bolha, numa só cidade, num só estádio, em Lisboa. A NBA, que está aí numa fase espetacular, né? O LeBron James levando o Los Angeles Lakers para uma outra final. A última tinha sido com o grande Kobe Bryant, agora com o LeBron James. Você assiste e curte no Sport TV 2 sempre, narrações fantásticas, jogos fantásticos. Está numa bolha. Lá na Disneylândia, todo mundo no mesmo hotel, todo mundo joga no mesmo ginásio, está numa bolha. É tanta coisa absurda que você está certo, você definiu, Kleber. Nós não tivemos nenhum vencedor. Não, tivemos sim. A garotada do Flamengo. Porque é importante que não se confunda a entidade Clube de Regatas do Flamengo, a camisa rubro-negra, sua história, suas glórias, toda a sua importância
no futebol e para mais de 40 milhões de pessoas nesse país, que não se confunda toda essa importância da entidade Clube de Regatas do Flamengo com os dirigentes. Se os dirigentes quiseram usar malandragem, se eles dão declarações que depois não correspondem à verdade absoluta, que não se confunda o Flamengo com o dirigente, porque não existe nenhum dirigente no mundo que seja mais importante do que nenhum clube. E quando, para mim, eu tenho certeza que quando a torcida foi ao aeroporto receber o time do Flamengo, foi receber os meninos. Foram chamados de última hora lá no Rio Grande do Sul, estavam jogando o Sub-20 e se comportaram de forma espetacular, honraram a história da camisa do Flamengo. Todos esperavam que o Palmeiras comandasse, mandasse, dominasse e ganhasse o jogo. E isso não aconteceu. Os meninos do Flamengo deram um exemplo de como deve ser o início da vida de um profissional. Claro que os titulares, o Arrascaeta jogou uma barbaridade. Botou o time embaixo do braço e foi aquele espírito de uruguaio que a gente conhece. Mas que não se misture dirigente de um clube, dirigente de outro, com a importância da camisa do Palmeiras, da história do Palmeiras, das glórias do Palmeiras, da importância do Palmeiras no futebol, assim como do Flamengo. Nós vamos discutir isso depois, porque agora vai ser muito mais agradável com o Marinho, mas tem muita coisa para ser discutida, viu? E o tal do protocolo da Conmebol, Deus me livre dele. A gente vai conversar muito sobre isso também, ouvir claras opiniões dos nossos companheiros que estão aqui hoje, o Alexandre Losetti, o Maurício Noriega, o Caio Ribeiro, o Walter Casagrande Júnior, o Muricy Ramalho vai participar com a gente do programa mais para frente. Já no próximo bloco, o Marinho está jogando muito. Você lembra até que nós conversamos com o Tite, né, sobre o Marinho, sobre o Thiago Galhardo na semana passada. E só para completar, 9 meses após o início da pandemia, ou do início da propagação do vírus lá na China, o mundo chegou hoje à marca de 1 milhão de óbitos e mais de 33 milhões de infectados. O maior número de óbitos nos Estados Unidos, com 205 mil mortes, Brasil, 142 mil mortes e na Índia, 95.500 mortes. A gente tem que ter saúde e se cuidar, meus camaradas, meus bem amigos, porque o vírus está por aí. Cuidemo-nos. Voltamos já para a sequência do Bem Amigo.